Fala pessoal, aqui é o Sr. M e finalmente eu decidi voltar, não só com o canal no YouTube do Rato, mas também com os podcasts aqui no Spotify, se você tá me escutando, né? Mano, essa semana eu tava em um momento de reflexão, tava pensando na vida, vendo quantas coisas evoluíram e graças a Deus as coisas melhoraram muito, sabe? Pra quem não lembra também, o Sr. N, ele tá muito bem hoje em dia, comparado a antes, ele tá muito bem. Ele teve várias conquistas, várias vitórias, graças a Deus. Igualmente eu também, várias conquistas, várias vitórias, muitas coisas melhoraram durante esse período. E eu penso que não existe nada melhor do que voltar com um podcast, que é algo que eu gostava muito de fazer num período muito difícil, e fazer isso agora que as coisas melhoraram, né? Naquela época eu era um jovem que não tinha um tostão no bolso, eu não tinha perspectivas, né? Quem acompanhou há muito tempo e quem sabe o que aconteceu, né? Inclusive vocês podem até escutar os antigos, apesar de não terem tanta qualidade, mas quem acompanhou sabe que eu era muito melancólico, que eu era um cara muito pessimista, que eu olhava pra vida sem esperança, sabe? E olha como as coisas mudaram. Enfim, mudaram a partir de muito trabalho, muita dedicação, muita dor de cabeça, mas eu acredito que parte disso, das coisas que estavam difíceis e eu não via esperança, faz parte do ciclo de ser um homem, né? Às vezes a gente fica olhando essas dificuldades e tudo mais na juventude e na adolescência. Juventude eu tô hoje, né? Na adolescência, né? Sem um tostão no bolso, as minas tudo olhando pra uns caras mais velhos que tem pelo menos um salário mínimo pra bancar um rolê. Uma moto, um carro, coisa do tipo, sabe? Quando você chega nesse nível, obviamente eu não tô azarando novinhas, por favor, pare. Quando você chega nesse nível, nesse nível de já ter pelo menos andar de um carro, ou ter um salário bom e viver bem, as coisas mudam, a perspectiva muda. Sei que muita gente, assim, não tá vivendo isso hoje em dia, deve estar passando muita dificuldade. Eu tenho amigos que estão assim nessa situação e o que eu faço hoje em dia pra ajudar é orientar. Enfim, para quem me conhece, para quem acompanha todos esses podcasts, sabe que eu era um advogado, eu trabalhava muito e tinha muito pouco retorno. Não pouco retorno, mas era um retorno muito, se você fosse olhar o tempo que eu trabalhava num processo, com o que eu recebia ao final do processo, mensalmente eu não recebia muito pouco, sabe? Então assim, eu recebia pouco, eu tinha muita dor de cabeça, eu pegava causas erradas. Se eu continuasse naquilo, eu certamente me perderia. Felizmente eu encontrei algo que eu gostava de fazer na época, tanto que quem acompanha os podcasts pelo YouTube sabe que no YouTube tinha vídeos animados, né, ilustrando o tema principal. Pra quem não sabe, eu fazia essas animações, eu fazia o desenho do zero, não existia GPT na época não, mano. Eu fazia na marra. Então assim, eu aproveitei dessa veia mais artística que eu tenho, né, e eu comecei a trabalhar com criação de conteúdo, criação de vídeo, produção de vídeo e tudo mais. Então assim, muita coisa mudou e uma das coisas que mudou bastante, principalmente na questão de me fazer voltar a trabalhar para o podcast, foi a questão de que hoje eu tenho equipamento. Equipamento de gravação, equipamento de edição, softwares que basicamente facilitam o meu trabalho. Além de não ganhar nada na época que eu comecei o podcast, eu tinha muita dificuldade na hora da edição. Por quê? Mano, eu tinha que cortar coisa que não podia contar, coisas que não podia falar, sabe? Coisas de cunho pessoal, porque, mano, querendo ou não, era eu e o Sr. N bebendo e realmente a gente não tava fazendo pelo podcast, a gente tava fazendo pra desabafar, sabe? A gente tava naquele momento ali de risada e tudo mais, mas a situação tava realmente muito triste, sabe? Então assim, eu tinha que cortar muita coisa de cunho pessoal, eu tinha que cortar muita coisa que às vezes era dificuldade que o N tava passando, ou que eu tava passando, e a gente falava umas paradas muito pesadas, sabe? Então era melhor cortar pra não dar gatilho em ninguém e tal. Enfim, hoje, praticamente com a tecnologia que temos hoje de inteligência artificial, que graças a Deus evoluiu bastante, facilitou muito o trabalho, as coisas fluem muito mais fácil, né? Então assim, decidi voltar com o podcast. Tem uma rotina muito corrida hoje, mas vou tentar manter uma certa constância. Mesmo porque, mano, não é tão difícil hoje em dia quanto era na época que eu comecei, né? E enfim, tô querendo voltar, eu espero contar com o apoio de vocês. Como vocês podem ver pela capa desse podcast, é uma referência direta a Vinland Saga. Mano, esse anime é maravilhoso, recomendo que todos vejam, que é basicamente um caminho de redenção, né? É um jovem garoto ali, viking, que perde o pai muito cedo, um pai que era um guerreiro, né, muito cedo, para outros guerreiros, né, e ele inicia ali sua jornada de vingança e tal, mas é uma jornada de redenção no final, né? Eu recomendo que todos vejam, porque os detalhes pormenorizados
Mano, no geral, tem várias histórias assim, mas os detalhes que tornam a obra fascinante, né? Então eu acho que eu acompanhei esse anime recentemente, maratonei tudo, tô começando a ler um mangá, que eu viciei praticamente na história do Thorfinn, é muito boa. E, mano, eu acho que esse é o momento que eu cheguei naquela redenção, sabe? Aqueles campos de trigo maravilhosos que você vê no anime, o Thorfinn todo feliz, todo alegre. Eu cheguei nesse momento, sabe? Não que a vida não tenha dificuldades ou altos e baixos, isso daí nunca vai parar de ter. Mas existe uma certa estabilidade quando você começa a jogar o jogo do jeito correto. Eu, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas eu abandonei a advocacia, eu não advogo mais. Mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, naquela época, eu jamais abandonaria a advocacia. Eu acredito que muitas das coisas que a gente desiste ou chuta o balde ou tá em um momento de dificuldade absurda, a gente não vê perspectiva de futuro. Por incrível que pareça, quando você é mais velho, se você tiver essa mentalidade mais velho, se você estiver me escutando e tá nessa situação, eu tenho certeza que você daqui 10 anos vai olhar pra essa situação e vai falar, poxa, pra mim era o fim do mundo, mas eu tava num lugar muito tranquilo, dava pra lidar com essa situação. Sei que essa regra que eu tô impondo aqui não se aplica a tudo, sabe? Não quero falar de regra, não quero falar de ditar a vida dos outros, sabe? Mas hoje eu vejo que na época eu tava muito tranquilo. Eu passei por dificuldades que naquela época me eram muito impossíveis, mas que se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje de vida, eu tô falando como se fosse um velho, né? Eu teria encarado de uma forma diferente. Eu teria encarado como oportunidades, como um tempo que eu tinha disponível para criar outras coisas, sabe? Para formar parcerias. E é isso que eu acho que vai ser a nova pegada desse podcast. É falar que, mano, talvez tenha esperança, sabe? Por mais que a gente viva nesse Brasil amaldiçoado, tô igual o pastor Tupirani, eu amaldiçoo o Senhor, o estado do Rio de Janeiro. Enfim, por mais que a gente more no Bananil, esse país que talvez tenha sido esquecido por Deus, claro que não, mas enfim, a percepção que nós temos daqui de baixo, né? Ainda há possibilidade de crescimento nesse país, por mais que o ambiente em si não colabore com isso. A gente sabe que Brasil, você ser honesto, você tá perdendo constantemente. Mas existem formas de fazer isso e ainda sair ganhando, sabe? De ser honesto, ter força, ter esperança e ainda sair ganhando. Mano, eu falo isso porque, mano, quando eu comecei um podcast junto do senhor N, mano, a gente era jovem, recém saído da faculdade, sabe? Tinha muita... Mano, hoje eu vejo que era um ciclo mesmo. Tipo, a gente só tava precisando de ter experiência de vida e tal. Por mais difícil que fosse o caminho, ia culminar por a gente ser honesto e caminhar na linha, tá ligado? Ia culminar na estabilidade que a gente vive hoje. Nossa rotina é estável? Não. Não é estável. Tem altos e baixos, mas, mano, não adianta, o correto sempre vence, é isso. E é essa perspectiva que eu quero passar pra vocês aqui, nessa nova vibe do podcast. Continue lutando, continue estudando, continue indo na academia. Mano, não se deixe se levar por influências, tá ligado? Eu vou falar uma coisa aqui, mano. Mano, naquela época eu tinha muitas amizades mesmo. É uma coisa que mudou muito, é um aspecto que mudou muito com o meu envelhecimento, né? Foram quantos anos aí? Uns 5 anos? Por aí. É uma coisa que mudou muito. Eu tinha muitos amigos, eu era rodeado de pessoas, mas eu acabei percebendo que essas pessoas não agregavam muita coisa, sabe? Não tô falando que são pessoas ruins, tô falando que são pessoas que não se importavam. E tá tudo bem, sabe? Ninguém é obrigado a se importar com você. Ninguém é. Nem seus pais, tá ligado? Zoado falar isso, mas é um fato. Você tem que se importar com você, sabe? À medida que eu fui ficando mais velho, fui ficando mais maduro e experiente, menos amizades eu tinha. Pra muitos, isso deve ser uma experiência terrível, deve ser algo inimaginável, mas pra mim foi algo que me libertou praticamente. É aquele meme, né? Você tem vários amigos, vai saindo um, vai saindo outro, no final só sobra Jesus, né? Eu não briguei com ele não, só pra deixar claro, ele ainda é meu grande amigo, sabe? O cara é foda. Mas no sentido de eu era rodeado de pessoas que não agregavam e outra, eram pessoas que faziam eu regurgitar e ficar remoendo depressões, mágoas e amarguras, sabe? Então assim, a partir do momento que eu me afastei desse grupo de amigos, que eu acho que é o natural, eu acho que os ciclos sempre se repetem, as coisas começaram a melhorar. Olha que loucura. Quando eu tava rodeado de pessoas que eu acreditava que eram meus amigos, as coisas não fluíam bem, tava tudo ruim. Não tô jogando toda a culpa da minha fase ruim nessas pessoas. Tentem entender.
Tô falando que é uma contribuição, são várias situações que te atrasam, sabe? Uma dessas situações que me atrasavam eram o que eu considerava amigos, né? Hoje em dia eu não tenho tanto contato com várias pessoas, mas as coisas começaram a fluir muito mais pra mim. Hoje eu ganho muitas vezes mais do que eu ganhava na época, tipo, muitas vezes mais, não tem nem comparação. Não tô falando que eu tô rico, mas eu ganho de forma estável e muito bem. Ainda mais vivendo no interior, onde o custo de vida é muito baixo, eu ganho muito bem. Tudo começou a fluir depois que eu abandonei certas pessoas. Não é abandonar, tipo, deixar pra trás. É abandonar, tipo assim, olha, sua amizade não tá me fazendo bem. Não é que eu falei pra pessoa também, eu fui só afastando mesmo. Sua amizade não me faz bem, as coisas não estão indo bem, não fluem, não dão prosseguimento, então não vale a pena continuar, sabe? Existem amizades e amizades, pessoal. Tem algumas que vale a pena você dar continuidade, outras não. Eu, infelizmente, eu tava rodeado de pessoas que talvez me deixassem ali estagnado, né? Foi só eu abandonar essas pessoas e mudar meus hábitos e me aproximar muito mais da minha família, graças a Deus. Eu sei que não é a situação de todo mundo, mas graças a Deus, minha família é muito boa pra mim. Foi só eu começar a me aproximar do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, enfim, dos meus sobrinhos, que as coisas começaram a melhorar, sabe? Sou muito grato a Deus por isso, sabe? São amigos que eu morreria na época por eles, mas eu fui descobrindo que ao longo do tempo que isso não seria recíproco, sabe? Mano, se você tem uma boa família, valorize isso, sabe? Ouça o conselho dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos de verdade, sabe? Eu lembro muito bem de uma situação que aconteceu com esses meus antigos amigos, onde uma pessoa me passou a perna de uma forma muito filha da puta, e uma das pessoas que conhecia essa pessoa falou, olha, mano, essa pessoa não tem noção do que ela fez, não tem noção do que ela fez, ela não tem noção do amigo que ela perdeu, porque você foi muito amigo dessa pessoa, tipo, talvez o único, tá ligado? E, mano, a história inocenta, tá ligado? Eu fui muito inocentado com o tempo. É realmente aquela questão de, tipo assim, existem... Mano, minha mãe fala hoje em dia, eu tava orando pra Deus te livrar de péssimas amizades, de amizades ruins, tá ligado? Ainda tenho amigos nesse grupo, pessoas que foram verdadeiras comigo, e eu valorizo muito isso, mas foi só me afastar, infelizmente. Eu amo certas pessoas daquele grupo de amizades, mas eu vi que se eu não me afastasse, eu ia ficar estagnado, tá ligado? Tanto eu quanto eles, é uma via de mão dupla, sabe? Por conta de certas situações da vida, acabou que todo mundo se afastou, mas acabou que todo mundo evoluiu também, né? Eu não desejo mal pra ninguém lá, não. Eu ainda valorizo muito certas pessoas de certos grupos de amizade que eu tive, mas a gente tem que ficar atento a isso. Hoje, para vocês conhecerem quem é o Sr. M hoje, que no caso sou eu, né? Eu diria que eu sou um cara mais na minha, recluso, de boa, muito de bem com a família, faço academia diariamente, graças a Deus. É minha segunda religião depois do cristianismo. E, mano, olha só que loucura. Eu tô aqui de frente pro meu computador da Alienware, que é um computador de última geração. Eu nunca imaginei ter isso, gente. Olha que loucura. Tô com equipamento de filmagem aqui de última geração, praticamente. Equipamento de gravação de áudio e tudo mais. Uma tela curva gigante. No meu quarto com ar-condicionado, olha que maravilha. Naquela época que vocês começaram a me escutar, eu nunca imaginaria isso, sabe? Eu nunca imaginaria que eu seria capaz disso. E eu sempre falo, olha, se eu fui capaz disso, se eu conseguir, qualquer um consegue. Uma das coisas que mudou muito a minha perspectiva foi trabalhar com o que eu gosto, sabe? Eu sei que eu não vou desincentivar ninguém aqui a não fazer faculdade. Ou fazer faculdade. Não vou desincentivar ninguém a fazer faculdade. Isso, tá certo agora. Não vou desincentivar ninguém a fazer faculdade. Faça faculdade. Vai abrir um leque, sim, da sua visão de mundo, sabe? Mas não faça disso o seu limite. Não se limite à faculdade. A faculdade você tem que fazer o que você gosta. Infelizmente, devido às situações da vida que eu já expliquei, eu não tive a oportunidade de fazer o que eu gosto, mas eu fiz uma segunda opção. Ainda trabalho vez ou outra com advocacia, eu ainda tenho um escritório de advocacia, mas meu trabalho principal é a questão criativa. Criar publicações, fazer filmagens, editar vídeos e coisas do tipo, né? É o que me sustenta hoje, eu sou muito grato por sempre ter insistido nisso, né? Mas eu não vou falar aqui, não faço faculdade. O direito ainda me dá um bom dinheiro, ainda me dá bons trabalhos, mas não é meu foco principal, sabe? Nossa, tô falando muito sábio, mas tudo bem, eu sempre tive esses hábitos de fala, né? Enfim, esse é quem eu sou hoje. Eu quero talvez trazer pessoas aqui para conversar sobre o dia a dia, sobre a vivência no Brasil. Os assuntos vão
permanecer parecidos, mas talvez o interlocutor aqui, interlocutor ou locutor, enfim, quem você está escutando tem uma perspectiva totalmente diferente daquela época. Não que tenha mudado muito. Eu acredito que nós estamos ainda numa corrida dos ratos constante, porque esse é o sistema que nós vivemos. Mas é uma perspectiva mais positiva, para você usar o sistema ao seu favor, para você ver tudo isso que está acontecendo no mundo, e o mundo hoje em dia ele é muito mais complicado, e não desanimar, você olhar e falar, poxa, eu consigo, apesar da situação tá difícil, eu vou conseguir. Eu vou lutar, eu não vou desistir. Eu acho que esse é o principal ponto, não desistir, tá ligado? Não tô querendo falar aquela parada tipo assim, mano, aquela papo de coach chato, sabe? Eu quero falar o que eu fiz, tá ligado? O que eu fiz e o que deu certo e o que tá dando certo. Eu acho que o brasileiro perde muito por não ser paciente. E o lance é que eu fui paciente, tá ligado? Fui paciente, esperei. Não esperei sentado, sei lá, coçando o saco não, tá? Eu esperei, mas eu fui trabalhando para as coisas melhorarem. Felizmente, graças a Deus, o Senhor N me acompanhou nessa jornada também. Eu ainda acompanho ele na jornada dele também. Mas, atualmente, olha só, ele se uniu ao Estado, ele se tornou um inimigo do povo, tô zoando. Enfim, ele virou um concursado, ele não tem mais tempo pra gravar os podcasts, mas ele falou, olha, mano, eu vou acompanhar, eu tenho saudade desses momentos, o dia que tiver livre, assim, eu vou participar também e tal. E eu fico feliz por isso, graças a Deus as coisas têm fluído muito bem pra ele. Graças a Deus, tá? Quem conhece sabe que foi muito difícil. A gente quase não durou. Ligar pro... Como é que chama aquele telefone pro Coisa de Vida? Enfim, vocês entenderam, né? A gente resistiu, a gente lutou, a gente correu atrás, as coisas melhoraram. E é isso, pessoal. Se tiver alguém escutando ainda, o que eu duvido, mas tudo bem. Eu espero que sim. Nós temos o quê? 65 assinantes não. Estão nos seguindo lá no Spotify e 443 no YouTube. Então assim, se ainda tivermos ouvintes, eu espero que vocês não nos abandonem, por favor, não nos abandonem. É isso, pessoal. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Esse foi só um início bem tranquilo, eu não vou me aprofundar muito não, mas é isso, eu vou voltar aqui com o podcast do Rato e vamos ver se vai dar bom. Mas eu tô animado, eu acho que vai dar muito bom, eu tô feliz de ter voltado, sabe? Realmente eu tava com uma nostalgia desses momentos, né? É isso, pessoal, valeu, fiquem bem, deixe um like aí, se inscreva no canal, segue no Spotify, se tornem nossos ouvintes e, eu tenho certeza que uma coisa mudou. Vocês estão escutando o áudio bem melhor. Nossa, eu fui escutar os primeiros podcasts aqui, gente. Meu Deus do céu, como é que vocês escutavam a gente, velho? Áudio muito ruim, muito baixo, que isso, velho? Não, doideira, tá? Enfim, pessoal, dá esse incentivo aí, um like, se inscreve aí e até mais. E façam academia. Academia salva vidas. É isso, valeu, até mais.